Mais uma aula do nosso Macarrão Talk começando nessa terça-feira, aula de hoje de número 63. Muito bom dia, muito bom jour para você que está me acompanhando aqui ao vivo e para você que está chegando aqui pela primeira vez nas nossas aulas do Macarrão Talk. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons. E daqui da França, eu ensino pessoas do mundo todo um pouquinho mais sobre a arte de fazer macarrons, descomplicar sobre tudo essa arte que você vai ver acompanhando as aulas aqui do Macarrão Talk. Vai ficar cada vez mais fácil para você entender esse docinho e, sobretudo, também entender como que funciona a confeitaria profissional, seja você alguém que trabalha em casa ou no ateliê. Todas as aulas do Macarrão Talk, de todas as semanas, nós temos um tema diferente. Na aula de hoje não vai ser diferente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem interessante, uma dúvida que muitas de vocês têm, que é a questão de se especializar ou se generalizar na confeitaria. Se você tem essa dúvida, já deixa o like aqui nessa aula. É importante para mim saber que vocês estão gostando dos temas, que vocês gostam das aulas, porque dessa maneira eu sei qual é o tipo de conteúdo que vocês curtem mais aqui no canal e eu posso trazer esses conteúdos para vocês. E isso também me ajuda a ajudar o YouTube, né? Porque o YouTube precisa daquele empurrãozinho. E para a gente ajudar o YouTube, a gente precisa fazer ele entender que o nosso conteúdo aqui é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo sério. Então me ajudem aí a ajudar o YouTube, deixando o teu joinha aqui embaixo desse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, porque daí você não perde nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma dica. Aí vai ser o YouTube que vai entender que você curte os vídeos aqui do canal. Isso dito, se você tá aqui comigo hoje, é porque ou você já está na confeitaria, você já está trabalhando com isso, ou você está pensando se vai ou não entrar nessa nova profissão. Talvez você esteja passando por essa transição de carreira. Eu já passei por essa transição de carreira. Se você não conhece minha história, depois você dá uma procurada aqui nos vídeos do YouTube, onde eu falo sobre um pouquinho a minha transição de carreira. Eu que sou formada em engenharia, caí de paraquedas na confeitaria, me apaixonei e aqui estou, que não largo vocês por nada, né? Pois bem, quando a gente começa a ter essa reflexão, vou entrar na profissão da confeitaria, quero trabalhar com doce, é isso que faz sentido para mim, levar alegria para as pessoas, levar doçura para as pessoas. A gente acaba passando por um processo de amadurecimento, um processo de questões muito importantes que são a base do nosso negócio, que é aquela questão: com qual produto ou com quais produtos eu devo trabalhar? Eu acho que essa é uma das questões mais difíceis, mas antes dessa questão, eu acho que o importante é a gente tentar olhar aqui para dentro e ver o que faz realmente o nosso coração cantar, o nosso coração palpitar. Quando você fala sobre o quê? Qual é a sua verdadeira paixão? E isso é tão importante, porque na hora que a gente decide com qual produto nós vamos querer trabalhar, isso vai ter tudo a ver com o que nós somos apaixonados de verdade. E tem várias opiniões sobre o assunto. Eu vou dar as minhas opiniões aqui de uma maneira bem pragmática para vocês. Vocês sabem que eu também sou engenheira, então o pragmatismo faz parte da minha vida, do meu modo de pensar. Eu acho que todo mundo que vem das ciências exatas, né, gosta do pragmatismo. Então, na aula de hoje,
eu vou trazer para vocês alguns argumentos que para mim fazem muito sentido nessa questão de se especializar ou se generalizar. Como vocês sabem, hoje o meu foco é ensinar a arte dos macarrons. Pode ser que amanhã eu ensine a arte de outros doces. E a confeitaria faz parte da minha vida, né? Hoje eu estou nessa vibe dos macarrons, que é uma grande paixão. Eu comecei na confeitaria através dos macarrons, eu consegui fazer essa transição de carreira graças aos macarrons. Então é um doce que tem um espaço muito grande na minha vida profissional e me fez crescer também como pessoa, com o contato que eu tive com tantos alunos que já passaram por um dos meus cursos. Pois bem, isso dito, com tantos alunos que já passaram por um dos meus cursos, uma boa parte deles já estava trabalhando com confeitaria e vieram para um dos meus cursos aprender a fazer macarrons, ou porque queriam agregar valor no cardápio deles, adicionando um doce a mais, ou então estavam simplesmente saturados do que estavam fazendo e queriam simplesmente mudar de rumo. E nesses perfis de alunos, ou eu vi alunos que já estavam na confeitaria há muito tempo, mas estavam extremamente cansados. Alunos que já não... Eu não vou falar que estavam perdendo o gosto, mas onde os olhos daquele aluno já não estavam brilhando mais quando falavam de confeitaria, apesar de amarem a confeitaria. Por quê? Porque entraram no modo automático, no modo cansativo, num modo onde não tinha mais qualidade de vida, onde eles passavam noites, madrugadas, fazendo doce e aquela bola de neve não estava parando mais, até a pessoa decidir pisar no freio. Aí é o ponto em que eu quero chegar. Quando eu decidi trabalhar com a confeitaria, eu entrei na confeitaria para ter qualidade de vida, coisa que eu não tinha antes. Meu trabalho era extremamente estressante, né, que a gente fala. Eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo para ir para uma academia, fazer um exercício. Eu não tinha tempo para limpar minha casa, ou quando eu tinha tempo eu não tinha vontade, porque eu queria descansar. Eu não tinha vontade de sair, porque eu queria ficar em casa, aproveitando do momento que eu tinha para ficar em casa. Ou quando eu estava em casa, eu estava trabalhando. Eu levava o computador para trabalhar. E essa não era a vida que eu queria ter. Eu sempre amei estar em casa. Sou uma pessoa muito caseira. E eu gosto do meu próprio ambiente. Acho que não tem lugar mais gostoso do que a casa da gente, né? Viajar é bom, mas quando a gente volta é melhor ainda. E chegou uma hora que eu falei assim, mas não faz sentido. Não faz sentido passar uma vida toda assim. Tenho boletos para pagar? Sim. Não posso fazer uma transição de carreira de uma hora para outra? Não posso. Então vamos fazer com os pés no chão. E os meus pés estavam tão fincados no chão que eu só sabia de uma coisa: confeitaria eu amo. Quero levar doçura para as pessoas. Quero levar de um jeito diferente e tendo qualidade de vida. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero estar no efeito manada. Eu não quero ser a doceira do bairro que só faz brigadeiro de ninho com Nutella. Vocês vão me perdoar por mais essa piada, talvez de mau gosto, que eu faço com o ninho com a Nutella. Nada contra o ninho na Nutella. Mas
Ninguém mais aguenta ninho com Nutella. Todo mundo faz igual. E você pode fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Eu queria transmitir o que estava aqui dentro das minhas tripas para os meus clientes. Uma confeitaria mais sustentável, artesanal, com reflexão, com criatividade, com arte. Era o que eu queria apresentar para os meus clientes. E como eu queria ter qualidade de vida, eu tinha escolha. Ou eu vou me especializar, ou talvez eu vá generalizar e não vou ter essa qualidade de vida. E muito rápido eu encontrei a resposta. E a resposta foi: eu vou me especializar. E muita gente tem medo da especialização. Quem aqui nunca ouviu aquela frase: vou abrir o leque de possibilidades? Quem nunca ouviu essa frase? Quem abre o leque de possibilidades terá mais possibilidades. E a minha opinião bem sincera sobre o assunto é que não é bem assim. Na verdade, essa frase ela pode ser muito bem empregada dependendo do contexto. Sem contexto, ela não faz sentido. Como assim, Pri? Vamos imaginar que você quer entrar no mundo da confeitaria e que você não conhece absolutamente nada sobre confeitaria. E aí você vai fazer um curso de suspiros. E aí nesse curso de suspiros a professora vai te ensinar a executar a receita de suspiro. Então você vai saber fazer todas as receitas de suspiros, porém você vai ser incapaz de explicar cada processo e entender os porquês de cada processo da sua receita de suspiros. Isso é totalmente diferente de uma confeiteira que conhece o leque de possibilidades através das bases da confeitaria. Então, base de confeitaria serve para você entender suspiros, entender os macarrons, entender o chocolate, entender a ganache, entender as massas de tortas, entender os cremes, entender as bases. Então, para mim, abrir o leque significa ter compreensão de um contexto mais abrangente. Então, você pega esse contexto mais abrangente e você escolhe dentro desse quadro com o que você se identifica, né? Eu, por exemplo, tem coisas na confeitaria que eu não gosto de fazer, que hoje, né, tô falando para vocês aqui hoje, nessa aula, mas pode ser que amanhã eu mude de ideia. Hoje eu não curto muito fazer, sei lá, massa de croissant. Não é o que me dá mais prazer. E, portanto, é uma base da confeitaria, a massa folhada. O que eu curto fazer hoje são macarrons. Adoro fazer massa de choux também, né? Que são aquela massa de Carolina. Gosto muito de fazer. Gosto de entender a compreensão, as bases dos cremes. E a minha decisão em trabalhar com os macarrons, ela veio primeiro da complexidade dos macarrons, que muita gente não consegue fazer, porque justamente as pessoas pensam que trabalhar com confeitaria é ter um catálogo de receitas e não é. Trabalhar com confeitaria é você entender a química e os porquês dos processos. E eu sempre adorei entender os porquês, né, de uma maneira bem pragmática. Então, eu vi duas oportunidades quando eu decidi entrar para o nicho dos macarrons. Primeiro, onde eu morava na época,
na Tailândia, havia pouca oferta de macarrons e quando tinha, ou era caro e ruim, ou não tinha. Basicamente era isso. Então, uma metrópole como Bangkok, capital da Tailândia, eu falei, meu Deus, como assim não tem macarrão? Como assim não tem macarrão bom? Eu vou levar os macarrons tradicionais, originais, franceses para Bangkok, para a Tailândia. O mundo precisa conhecer o que é o verdadeiro macarrão tradicional. E eu sabia desde o momento que eu tomei aquela decisão de que eu iria oferecer o melhor macarrão que as pessoas já comeram naquela cidade. Então eu não tive medo de entrar num nicho muito específico. Quando as pessoas pensam em se especializar, elas têm medo de esse leque ser reduzido. Qual que é a lógica das pessoas? A lógica das pessoas é: quanto mais doces eu fizer, mais pessoas eu vou conseguir agradar, mais pessoas eu vou atrair para o meu negócio. E a verdade é, quanto mais doce você tiver no seu catálogo, menos as pessoas vão te ver como uma especialista, menos elas vão te valorizar, mais elas vão olhar para o preço na hora de decidir e mais confusas elas vão ficar. Então, sim, você provavelmente vai atrair mais pessoas, porém a fidelização desses clientes vai ser muito mais difícil e a batalha por preço vai ser a vida inteira e a qualidade de vida provavelmente vai estar comprometida. Então, quando você está começando ali no mundo da confeitaria, que você quer fazer de tudo, vou começar a fazer suspiro, bem casado, brigadeiro gourmet, bolo de pote, pudim, macarrão, às vezes até salgadinho, né? Vai que, né, encomenda o salgadinho e docinho. E claro, sempre vai ter a vizinha que vai pedir um cento de brigadeiro com um cento de coxinha. Sempre vai ter uma que vai pedir um bolinho. Mas a margem de lucro vai ser provavelmente muito menor do que se você fosse especialista em algo. E assim que outra vizinha também entrar nessa batalha da confeitaria de doces em geral, quem vai ganhar é aquela que tem o preço mais barato. Aí é que está o grande X da questão. Quando a gente se especializa em algo, se torna uma especialista em um doce específico, aqui eu não estou falando nem em um doce específico, vamos falar de doces que façam sentido, né? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos bem casados com os macarrons. Para mim, eles se casam muito bem juntos. Por quê? Porque bem casado tem tudo a ver com evento. Tudo a ver. Ninguém encomenda uma caixa de bem casado para fazer para degustar. É muito raro, né, gente? Bem casado ou é para algum evento, para um batizado, para um casamento, enfim, é algo bonito ali de ser mostrado. E o macarrão, ele já serve para os dois, né? Para o evento, para embelezar o evento, a mesa do evento, trazer um charme especial e também para degustação. É aquela caixinha de macarrão que você consegue presentear, que você consegue oferecer, que você consegue personalizar. Então, tem uma conexão entre os produtos. Então, eu não estou falando aqui nessa aula que se especializar em algo seja necessariamente num monoproduto, num mononicho, tá? Mas vamos voltar aqui para a questão dos macarrons, que é a minha especialidade. Então, eu vou ter que defender a minha especialidade, porque eu também passei por essas questões, né? Quando a gente se especializa em algo, no começo, pode ser que a escalada
seja um pouco menos progressiva do que se você começasse com vários doces ao mesmo tempo. Como eu disse, quando você propõe vários doces ao mesmo tempo no seu catálogo, maior número de pessoas tem interesse ali naquele começo. Já com um doce especializado, no caso dos macarrons ainda mais, porque as pessoas não conhecem, elas ainda vão ter aquele receio. Então elas vão provar pela primeira vez, ou elas vão ter um pouco de medo de comprar, porque já compraram e não gostaram, porque comeram um macarrão bem mal feito. Então vai ter todo aquele trabalho de pedagogia que você vai precisar fazer e sobretudo um trabalho de posicionamento, ou seja, um verdadeiro diferencial no mercado. Não é chegar no mercado oferecendo um macarrão de ninho com Nutella. Me desculpa mais uma vez, aí é a brincadeira, mas é verdade. Você vai ter que ter essa paciência de plantar a sua sementinha todos os dias, fazer burburinho todos os dias, tanto na sua vida social quanto na sua vida de rede social, tá falando sempre sobre a pedagogia do macarrão, o que é macarrão, o que é o verdadeiro macarrão, por que tem tanto macarrão ruim sendo vendido por aí, por que teu macarrão é diferente, por que você não trabalha com ninho com Nutella, tá? Então tá plantando a tua sementinha todos os dias. O fato é que um especialista, ele vai ganhar mais do que um generalista. Pega o caso do médico. Você tem o clínico geral e você tem os médicos especialistas. Um médico pediatra, um ginecologista, um ortopedista, que estudou mais tempo, se especializou para se tornar o melhor naquela área. Então, quem se torna melhor em uma área vai se tornar uma autoridade no assunto, uma autoridade no mercado. E quem é autoridade consegue vender com maior valor agregado e maior margem de lucro, então acaba ganhando mais. Então, se você pegar uma confeiteira que faz doces em geral e uma confeiteira que só trabalha com macarrão, provavelmente, muito provavelmente, quem faz macarrons ganha um salário maior do que aquela que faz doces em geral. Primeiro, porque a margem de lucro é maior. Segundo, porque o tempo de produção é menor. E terceiro, porque o custo de produção é menor também. Porque quando você oferece muitos doces no teu catálogo, brigadeiro, torta, bem casado, que mais? Chocolate, você precisa de muitos insumos diferentes no seu estoque. Você precisa de muitas embalagens diferentes no seu estoque. E isso mobiliza dinheiro, grana. No caso dos macarrons, o que você precisa? Dos mesmos ingredientes, sempre. Né? O que vai mudar no macarrão? Vai mudar o corante que você vai usar para colorir os teus macarrons e algumas frutas que você vai pegar as frutas da estação para fazer os seus recheios. Por quê? Porque a base do recheio é a mesma, é chocolate. Então, o chocolate ou você vai combinar com uma fruta ou com um creme de leite. Se você trabalha com pasta saborizante, vai ser com pasta saborizante. Eu já não gosto de trabalhar com pasta saborizante. Mas, enfim, você vê que os insumos para fazer os macarrons são os mesmos. E os equipamentos também. No caso de você trabalhar com doces em geral, né, quando você vai fazer um bolo, imagina que o teu cliente pediu, eu quero um bolo para esse final de semana e eu quero 1 cento de brigadeiro. Então você vai lá pegar a sua batedeira, aí você vai fazer a massa do bolo, aí você vai lá para o seu fogão, você vai preparar o seu brigadeiro para rechear o seu bolo, aí você vai pegar e vai fazer o seu buttercream para decorar o seu bolo, e aí você vai ter que pegar e fazer uma outra receita de brigadeiro para fazer o docinho, mas daí ela queria docinho, vários diferentes sabores, aí você vai ter que fazer uma combinação
E aí você vai ter que colocar em caixinha diferente, vai ter que ter uma caixa para o bolo, uma caixa para o brigadeiro. Ou seja, você vê que o número de operações que você faz na cozinha é multiplicado pelo número de produtos que você tem no seu catálogo. E isso toma tempo. Só o fato de você ter que ficar lavando louça, lava a panela do brigadeiro, depois lava a forma do bolo, e depois lava a batedeira, e depois lava não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois coloca na caixa, e depois enfeita. Tudo isso é tempo, e tempo é custo. E tudo que custa vai diminuir a sua margem de lucro. Então, isso faz com que uma confeiteira que não é especialista tenha um salário menor, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Essa questão da autoridade, né? Só o fato de você ser vista como uma especialista em algo te faz ser reconhecida como uma autoridade, né? Quantas pessoas você conhece que é especialista em algo aí na tua cidade, na sua região? Você conhece uma pessoa, uma confeiteira? Essa confeiteira aqui, ela só faz brigadeiro, só brigadeiro gourmet. Essa confeiteira aqui só faz tortas, as melhores tortas do mundo. É ela. Ah não, essa daqui só bem casado. O bem casado é dela. É o bem casado. Ah não, essa daqui é só o macarrão. Se você não tem um nome aí que te vem em mente, isso significa que você tem oportunidade. Se você não consegue pensar numa pessoa aí na sua região, aí na sua cidade, que seja especialista em macarrão, esse lugar é seu. E mesmo que tenha outra pessoa, você também pode ter o seu lugar, se você se posicionar com a sua personalidade e tendo um posicionamento forte no mercado, um algo a mais que essa tua concorrente não vai ter. Então, pessoal, é super importante vocês lembrarem que quanto mais especialistas vocês são em algo, maior destaque no mercado vocês vão ter. Porque é mais fácil as pessoas lembrarem de um produto do que lembrarem de vários produtos. É muito mais fácil a pessoa falar você é a mulher do macarrão do que você é a mulher do doce. É até mais chique, né? Então você precisa pensar nisso quando você tiver na dúvida entre abrir o leque ou não. Para mim, abrir o leque é realmente você conhecer as bases da confeitaria para poder decidir. É muito difícil a gente conseguir decidir quando a gente só se baseia em receita. Profissão de confeitaria de verdade, confeitaria de verdade, não é brincar de confeitaria, é viver de confeitaria, entender do que você está fazendo, criar, ter os teus próprios doces com a sua marca. Isso passa pelos estudos, isso passa pela formação, isso passa pelo entendimento das bases. Nenhuma árvore se enraiza se não tiver raízes fortes e bem cuidadas. Nenhuma árvore vai florescer. Então, seja aquela árvore que floresça, escolha qual árvore você quer ser, qual flor você quer ser nessa floresta de confeiteiros. Mas a minha mensagem é que hoje, quanto mais especializado, mais especialista você for, mais as pessoas vão lembrar de você. Isso pouco importa. Se vai ser macarrão, se vai ser brigadeiro, se vai ser bolo espatulado em buttercream, né, personalizado. E pense também que você não precisa ser a super heroína
que vai fazer de tudo. Você pode trabalhar em colaboração, em parcerias com outras profissionais. Então você pode ser aquela que vai fornecer os macarrons para sua colega que é especialista em bolos, para ela decorar os bolos dela. E o seu nome vai estar junto dentro daquele bolo. E você também pode oferecer os teus macarrons para aquela confeiteira que faz doces finos, que não tem tempo de estudar, de fazer um curso de macarrão, porque ela já propõe muitos doces finos no catálogo dela, que você pode integrar o teu trabalho com o trabalho dela. Quantas alunas eu tenho que fazem isso, essa escolha inteligente e que trabalham em colaboração, em parceria com outras confeiteiras. Então, lembrem-se disso, vocês não precisam ser super-heróis, super-heroínas, ninguém consegue fazer de tudo. Chega uma hora que na vida a gente precisa fazer escolhas. Então, a live de hoje aqui, a aula de hoje foi para falar sobre isso, de uma maneira pragmática, como escolher, o que escolher ou não, na hora que a gente decide trabalhar com a confeitaria. E eu espero que essa aula aqui tenha ajudado vocês, que tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha. Aqui não tem resposta certa. Talvez a tua praia não vai ser só macarrons, não vai ser só brigadeiro, talvez vai ser uma combinação de coisas. Mas lembre daquilo que vem do fundo do seu coração, o que você quer transmitir para os teus clientes, o que faz sentido para você e principalmente por quê, o que está fazendo com que você queira entrar no mundo da confeitaria. No meu caso era qualidade de vida e eu queria levar amor para as pessoas. Hoje o que eu quero é transmitir conhecimento para as pessoas e conhecer o projeto das pessoas. Eu quero fazer parte do projeto dos meus alunos e das minhas alunas. É isso que faz sentido para mim hoje. Então, para pensar, tira um instante do seu dia para você pensar sobre isso. Em todo caso, para quem quer se especializar em macarrons, vai ser o maior prazer de te ajudar através de um dos meus cursos. Vou deixar o link aqui embaixo também dessa videoaula para quem quiser integrar um dos cursos. O Macarrons para Todos, que está com as inscrições abertas. Para quem está começando no mundo dos macarrons, é um curso que ensina a fazer os macarrons tradicionais e também os recheios à base de ganache, todos com ingredientes naturais. Então, é uma excelente forma de você começar a aprender e entender esse doce na sua complexidade, mas de uma maneira simples. Parece complexo, né? Mas não é não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero que tenha sido uma aula de reflexão que vai ajudar vocês aí nos próximos anos a terem tomado uma boa decisão. E a gente se vê então amanhã, quarta-feira, e vai ser lá no Instagram, como todas as quartas-feiras. E para você que só me acompanha aqui no YouTube, a gente se vê na terça-feira que vem com um novo tema para nossa aula do Macarrão Talk. Bisu, bisu. Tchau, tchau.